Bem-vindo ao tutorial do lançamento do solicitação de gastos. Bom, essa tela ela se dispõe a lançar todas as notas que nós não temos origem em compras ou requisição, notas que chegam do nosso dia a dia e são colocadas direto dentro do fluxo. Então, você pode vir dentro da tela de solicitação de gastos, você clica em nova solicitação, você informa a empresa, você informa o fornecedor. Depois nós estaremos aqui definindo se é um boleto, se é um DDA e o número de parcelas, ok? Esse campo aqui ele está desabilitado, ele é habilitado ou não, é um parâmetro, onde ele nos permite colocar um aprovador adicional depois que as alçadas de aprovações trazem os aprovadores que farão parte dessa alçada. Como que funciona isso? Nós temos uma tela onde nós informamos qual usuário é aprovador, qual o nível dele, ele pode ser um usuário comum, um gerente ou diretor. Então, essa será a etapa de aprovação. Sempre que uma solicitação de gasto, uma solicitação de compra, uma requisição for feita, ele passa por essas etapas, ele passa pelo autorizador comum, ele passa pelo gerente, ele passa pelo diretor, né? Se eles forem chamados para essa alçada é baseada em ponto de venda e também setores ou centro de custos, como você preferir chamar. Nesse ponto aqui, a gente não vai colocar aprovador adicional, porque o sistema está parametrizado para não permitir, e esses aprovadores eles são trazidos automaticamente a partir do momento que eu informo o valor, o ponto de venda e os centros de custos que farão parte dessa solicitação de gasto. Se for uma despesa ou o custo de um veículo, uma OS, eu posso informar, e aqui eu posso colocar os detalhes em relação a esse tipo de informação, é apenas algo informativo para ficar em tela. Eu posso dizer se é um adiantamento a fornecedor ou não, e se for um adiantamento a fornecedor, ele faz o controle para quando a nota fiscal vier, para que a gente também possa anexar nesse processo. Eu vou dizer que não, tá? Ele pergunta qual o valor dessa nota que eu estou lançando, então aqui eu vou colocar um valor fictício para que nós possamos trabalhar. Qual a contabilização padrão, ou seja, que tipo de despesa eu estou contratando aqui? Então, eu vou, por exemplo, dizer que nós estamos contratando uma despesa chamada energia. Tá? Aqui, novamente, eu posso buscar os locais de venda automáticos. Então, existem rateios que são automáticos, tá? Que eu posso me utilizar deles. Por exemplo, eu criei aqui um rateio teste que eu determinei que ele vai 100% para aquela empresa teste. Mas eu posso criar rateios aqui onde eu crio o padrão. Então, se eu quiser que uma despesa seja rateada por todos os meus pontos de venda, eu posso ir lá e criar um rateio chamado rateio geral. Digo quais pontos de venda fazem parte desse rateio, qual o percentual para cada ponto de venda, local de venda, e automaticamente eu utilizo ele aqui. De outra forma, eu posso simplesmente lançar eles de forma manual também. Então, se eu não tenho ou não quero criar um rateio específico para esse caso, porque eu vou utilizar ele apenas uma vez, eu posso fazer dessa forma. Informando o local de venda manualmente, eu preciso informar um centro de custo de forma manual. Então, eu posso informar um centro de custo, como eu posso informar mais de um centro de custo. Então, aqui eu vou dizer que esse centro de custo nós vamos colocar 50%, e nós teremos um outro centro de custo, por exemplo, usados, ok? Seminovos, que vai ter 50%. Bom, ele fez uma pergunta aqui para mim pelo seguinte fato, de que provavelmente eu tenho duas naturezas financeiras chamadas de energia elétrica. Então ele está perguntando para mim qual delas que eu vou associar. Esse aqui é um caso raro, mas que acontece quando uma mesma contabilização tem duas naturezas associadas. Isso pode ter acontecido propositalmente ou por um erro na digitação, mas nesse caso aqui nós temos duas naturezas e eu vou selecionar qual a natureza que vai fazer parte e vou salvar essa seleção para que fique registrado no sistema. Aqui eu boto o percentual, tá? E automaticamente, quando eu estou colocando o percentual, ele está trazendo para mim os aprovadores que fazem parte desse ciclo de aprovação, que aprovam o local de venda teste e que aprovam esses centros de custos que eu estou estabelecendo.
estabelecendo aqui. Para ser prático, eu vou retirar aqui um desses centros de custos, vou deixar 100% só em novos, para que a gente não traga muitos aprovadores, ok? Então ele reduziu aqui a minha quantidade de aprovadores que são responsáveis por esse centro de custo. E eu agora só vou clicar em novo. Bom, o que ele está me pedindo aqui que eu não tenho de informação? Vamos lá, está tudo ok. Aqui, ele está me exigindo uma informação aqui em cima. Quando eu coloco custo de veículo aqui, ele vai me obrigar. Então, até é bom que isso aconteça todas as vezes que eu tiver um campo com um X, um asterisco marcado, é um campo obrigatório. Então, quando eu troquei de despesa, eu coloquei OS ou eu coloquei custo de veículo, ele me exige que eu digite algo nesse campo. Eu vou deixar despesa para não ter que digitar nada. E aí agora ele me permite criar então a solicitação de gasto. Eu anexo a nota fiscal. Ok, vou anexar aqui uma nota fiscal, um documento simulando a nota fiscal. Eu vou trocar aqui para DDA para que a gente não precise informar o boleto. Quando lá em cima está boleto, ele vai exigir que você coloque o boleto. Nós vamos usar a própria nota fiscal com o informativo do vencimento. E eu agora envio para aprovação. Então, isso aqui caiu na tela do aprovador. Ele vai dar OK, ele consegue visualizar todo o lançamento. Ele dá OK. E essa solicitação de gasto, ela está disponível nesse momento para que aquele que vai ser responsável por fazer o lançamento dessa nota dentro do DMS possa executar. Ou ele vai utilizar um robô, caso ele tenha essa disponibilidade, ou não. Então, informa o número aqui do controle, número de controle do sistema, dá OK e o processo está encerrado. Então, é bem simples essa parte de lançamento de notas, que são despesas diretas que não passam nem por requisição e nem por compra. Muito obrigado pela atenção.